Amados irmãos, dando início ao nosso culto desta quarta-feira, a primeira quarta-feira do penúltimo mês do ano de 2021, que com o 2020 vem deixando marcas muito fortes na nossa vida, na vida da sociedade, né? Já agora as marcas estão sendo um pouco amenizadas, mas a gente não vai esquecer esse tempo. Saudações, abraço muito forte, muito cordial, muito fraterno, muito pastoral para todos os irmãos, suas famílias, que nesta hora, juntos, congregados, nos reunimos para adorar ao Senhor. Como dissemos, a igreja apreciou domingo sobre a possibilidade de retornar ao quarta-feira presencial, mas entendeu de deixar para mais adiante um pouquinho. Nós vamos pedir o PIB Informa, mas antes dele eu queria colocar uma coisa que tinha que ter falado domingo. Falo agora, espero que todos entendam e ouçam e até nos ajudem, né? No sábado agora, dia 6, às 16 horas, nós vamos reunir os pastores para o exame do irmão Donato Farinelli de Souza. Essa é uma reunião quanto ao exame e a participação restrita a pastores. Foram expedidos convites, os nossos aqui da igreja estarão, e então vamos nos reunir, formar um concílio, como se faz, para examiná-lo. Sendo aprovado, o que esperamos em Deus que aconteça, então virá o culto de consagração ministerial, que será no sábado 20, às 7 horas da noite. Então, se alguém quiser vir assistir a esse momento de exame, nada impede. Graças a Deus, não há portas fechadas para isso. Mas participar da reunião é apenas pastores, né? E no dia 20, sim, aí todos estarão absolutamente livres, terá uma reunião bastante pública, então fica aí esse aviso. Com isso em mente, então, vamos agora ao PIB Informa e prestemos atenção, eu não vou repetir nenhum dos avisos que está ali, vamos ouvir com atenção. Então, PIB Informa. Este é o PIB Informa. Oração. Ainda temos 2 dias de nossa jornada de oração matinal, às 7 até 7h30, pelo Zoom. Aproveite esses momentos. Oração 2, domingo, dia 7, das 7 às 8 horas, pelo Zoom, realizaremos nossa Manhã com Deus. Será que podemos pensar em fazê-lo presencial em dezembro? Vamos orar e refletir sobre isso.
Chamados para adorar. Mês da Música 2021. Novembro Azul. Agenda. Mês da Música. Dia 7. Celebração da Ceia do Senhor. Aniversário da Biblioteca da Igreja. Dia 9. Reunião dos relatores dos comitês. Pastor Elias. Dia 14. Dia do Diácono Batista. Manhã. Dia 16. Distribuição de cesta básica. Reunião do Conselho Administrativo. Dia 21. Dia de Educação Teológica. Mensagem do pastor Samuel Mouta. Celebração de aniversário dos grupos musicais. Dia 27. 21º Encontro de Líderes da Igreja. Dia 28. Espaço Mulher, 18 horas. Dia do Ministro de Música Batista. Louvar, adorar, recordar. Anos 70, anos 80, anos 90, anos 2000. Domingo, 7 de novembro, às 19 horas. Kit Centenário. Você não deveria perder essa oportunidade de adquirir o kit do Centenário. Nesse kit você terá uma camiseta, um manancial com capa, parte da nossa história e fotos, bem como uma Bíblia personalizada com mais histórias e fotos. Agora que o Natal está chegando, esse pode ser um bom presente. Aproveite! Atenção! Você poderá reservar quantos mananciais quiser, independentemente do kit, para presentear seus amigos. Lembre-se que ele terá fotos e uma parte de nossa história. Batismos. Retornamos com nossa classe de preparação para batismos. Além da opção presencial, podemos avaliar a possibilidade do acompanhamento remoto. Fale com o diácono de plantão ou com o pastor Elias. Nosso calendário prevê batismos no primeiro domingo de dezembro. Este foi o PIB Informa. Vamos seguir com o nosso culto para a sua primeira oração. E para isso queremos convidar a ministra de Música Berenice Antunes da Silva para nos conduzir. Boa noite, irmãos. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, Senhor, porque temos essa oportunidade mais uma vez de estarmos juntos, mesmo cada um na sua casa, mas estamos perante o nosso Deus e te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, Senhor. Queremos nesse momento, Senhor, prestar a Ti este culto e que o nosso louvor, a nossa adoração, tudo seja, ó Deus, para a honra, para a glória do Teu precioso nome, Senhor. Vem nos abençoar nesta noite, Senhor. Abre os nossos corações, as nossas mentes, para que possamos, ó Deus, cultuar a Ti com um coração sincero, ó Deus. Que possamos aprender mais e mais da Tua palavra e que possamos, no momento próprio, clamar, ó Deus, a Ti pelos nossos irmãos que estão enfermos, que estão com dificuldades, ó Pai. Abençoa, ó Deus, a nossa igreja, abençoa o nosso pastor, bem como toda a direção da nossa igreja. Abençoa todos os nossos queridos irmãos, ó Deus. Que o Senhor nos abençoe e nos dê uma noite abençoada, Senhor. Te agradeço por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Começando o nosso culto, depois da oração, nós temos aqui uma chamada para ele. Louvarei o teu nome com a minha voz. Até porque estamos iniciando o mês, estamos no início do mês da música. Esse é o primeiro momento
do mês da música em culto nesta quarta-feira, Louvarei o Teu Nome com a Minha Voz. Foi composto então aqui uma recitação bíblica do Salmo 86, alguns versos escolhidos, e Salmo 81, verso 1. Para facilitar a leitura, nós a temos aqui para acompanhar, e os irmãos a terão também aí junto ao seu televisor, ao seu equipamento. Diz assim: Senhor meu Deus, eu te louvarei de todo o meu coração e glorificarei teu nome para sempre. Teu amor para comigo é grande, pois me livraste das profundezas da morte. Pois tu és grande e operas maravilhas, somente tu és Deus. Cantai alegremente a Deus, nossa fortaleza, erguei vozes alegres ao Deus de Jacó. Com isso no coração, amados, iniciando esse mês dos louvores, vamos cantar o hino que tem por título exatamente esse, Louvor, que é 135 do nosso tão querido cantor cristão. Louvamos, ó Deus, pelo dom, pela dádiva, louvamos, ó Deus, pelo dom de Jesus. Cantemos. Depois de louvar ao Senhor, né? Aleluia, toda a glória te rendemos sem fim, aleluia, tua graça imploramos, amém? Vamos aproveitar esse sentido do nosso coração para orar pelo nosso coro do centenário. E eu mesmo quero fazer essa oração pelo nosso coro do centenário. Centenário, 11, 12, 13 de março de 2022. Coro sendo preparado para aquele momento, um momento histórico, um momento feliz, um momento de entrar para a história, quando a igreja vai comemorar seu primeiro centenário. Vamos orar por esse grupo que está sendo preparado com muita dedicação. Oremos então. Nosso Deus e amado Pai, nessa hora que estamos no início do nosso culto, após as primeiras atividades dele, paramos para louvar ao Senhor pela grandeza do teu nome, mas agora principalmente pedindo a Deus pelo nosso coro do centenário. Esses irmãos e irmãs que estão sendo reunidos e preparados
para, naquela data especial, louvar o teu nome. Te pedimos que cada um seja revestido de alegria, contentamento, prazer, disponibilidade. Abençoe também a tua serva, irmã Berenice, o teu servo, irmão Bruno, que estarão de frente dessa atividade. Que possamos com alegria ver aqui um grupo feliz e alegre por estar participando desta hora. Desperta, ó Deus, o nosso grupo e nos abençoe com o aprendizado que a tua serva vai ministrar. Nós oramos gratos em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos agora para a dedicação de vidas e bens. Esse momento sempre precioso no culto. Não é uma rotina, não é uma liturgia a ser cumprida. É de fato uma hora especial, quando paramos para renovar nossa dedicação. Devemos fazer isso sempre, todo dia. Então, quando estamos reunidos, vamos fazê-lo também. Vamos então ouvir a música, vamos olhar aí os irmãos que eventualmente não saibam ainda das nossas contas, algum amigo que esteja acompanhando o nosso culto, que gosta dos trabalhos do Senhor aqui em nossa igreja e que desejar ofertar algum valor para abençoar o trabalho, esteja à vontade. Nossa igreja não palmilha uma exigência, não cobra, não determina, não troca bênção por contribuição, apenas diz, se você quer fazê-lo, que faça, desde que seja com o seu coração alegre. Então aí estão as nossas contas. Logo depois do período de música, nós vamos acompanhar o pastor Miguel Jacó Mendes Copanichim. Vamos orar, irmãos. Pai querido, Deus eterno, nossa gratidão ao Senhor pelas vidas que te colocaram à tua disposição. Muito obrigado pelas vidas que colocaram no altar do Senhor os dízimos, as ofertas e as suas próprias vidas. Que o Senhor os abençoe, os guarde, os proteja e dê alegria a cada um, ó Pai, que contribuiu. Aqueles que não puderam, ó Senhor, por motivos diversos, por bondade tua, ó Pai, se estão ainda desempregados, estão sem sustento, estende a tua mão de carinho e cuidado, que eles possam sentir a tua presença, sentir o teu agir e venham, ó Pai, a principalmente colocar diante do teu altar as suas vidas também, sendo gratos ao Senhor pelo cuidado e carinho. Então, toda a honra, toda a glória seja dada ao teu nome, no nome de Jesus. Amém. Depois desse momento precioso, parte integrante do nosso culto, nós vamos para a meditação bíblica. E hoje temos o pastor Edson Fernandes Távora, falaria semana passada, mas com o evento da convenção, trouxemos para hoje. Vamos acompanhar, irmãos, o estudo que está sendo feito na carta de Paulo aos crentes de Corinto, primeira carta. Com a palavra, pastor Edson Fernandes Távora, para nos ministrar. Graça e paz, amados irmãos, vamos continuar o nosso estudo
na primeira carta do apóstolo Paulo à igreja em Corinto. Estamos no estudo 10, e o tema é a igreja que testemunha de Deus na sociedade. Paulo continua a admoestação aos de Corinto, que começa no final do capítulo 4 e entra no capítulo 5 com o assunto da soberba, o qual nós vimos no estudo anterior, no estudo 9. Soberba que os leva à imoralidade e às malvadezas no relacionamento entre os irmãos. No capítulo 5, Paulo termina de conscientizá-los de que a soberba os engana, pensando que são sábios no serviço a Deus. Agora, no capítulo 6, põe em cena um outro fato que desabona e depõe esse pensamento deles: o litígio entre irmãos, em tribunais seculares. Fato esse que fortalece o seu argumento para mostrar a falta da verdadeira sabedoria a qual eles pensam ser possuidores. Paulo retoma o tema do início da carta, de que a sabedoria de Deus é invertida ao conceito de sabedoria do mundo. Abra sua Bíblia na carta de Paulo, 1 aos Coríntios, no capítulo 6, versículos 1 a 11, e acompanhe comigo. Aventura-se algum de vós, tendo questão contra o outro, a submetê-lo a juízo perante os injustos e não perante os santos? Ou não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deverá ser julgado por vós, sois acaso indignos de julgar as coisas mínimas? Não sabeis que havemos de julgar os próprios anjos, quanto mais as coisas desta vida? Entretanto, vós, quando tendes a julgar negócios terrenos, constituís um tribunal daqueles que não têm nenhuma aceitação na igreja. Para vergonha vou-lo digo, não há porventura nem ao menos um sábio entre vós que possa julgar no meio da irmandade? Mas irá um irmão a juízo contra outro irmão, e isto perante incrédulos. O só existir entre vós demandas já é completa derrota para vós outros. Por que não sofreis antes a injustiça? Por que não sofreis antes o dano? Mas vós mesmos fazeis a injustiça e fazeis o dano, e isto aos próprios irmãos. Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem os impuros, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Tais fostes alguns de vós, mas vós vos lavastes, mas vos santificastes, mas fostes justificados em o nome do Senhor Jesus e no Espírito do nosso Deus. Até o versículo 11, Paulo está admoestando a comunidade cristã em Corinto que o fato dos irmãos irem aos tribunais por demandas com desunião um contra o outro destoa da missão como igreja na sociedade, destoa da sua missão na igreja, como igreja na sociedade. E proclama o mau testemunho do evangelho. Embora nada dessa passagem indique a natureza do problema, a ênfase aparente é o roubo, a cobiça, o logro, algo relacionado a bens materiais. Quando Paulo fala sobre julgar os negócios terrenos, está usando uma expressão normalmente usada para se referir à negociação financeira. Provavelmente, os dois irmãos, os dois homens, estão entre os poucos na congregação que possuem bens. Ao que tudo indica, eram líderes na comunidade, o que agrava ainda mais o problema. Um irmão tinha, de alguma forma, fraudado o outro. Este, para remediar o dano sofrido, levou o primeiro perante as autoridades civis do tribunal, que funcionava à vista de todos, no centro da área comercial. Um acontecimento como esse é uma derrota para a igreja em todos os aspectos. Para a comunidade como um todo, bem como para os dois irmãos envolvidos. O fracasso dos dois é o fracasso de não viver e se comportar
como povo peregrino nessa cidade ultrapagã em que estavam. Gordon Fee, em seu comentário, diz: a cena inteira enche Paulo de indignação. Tanto que não há praticamente argumento algum. Entre as afirmações, Paulo se mostra chocado. Todo o texto é pontuado por uma série de perguntas como: acaso vocês não sabem? Paulo se dirige a eles com perguntas retóricas, sarcasmo e, no final, coloca em alguns a dúvida de que realmente são parte do reino de Deus. Isso indica um elevado nível de pura frustração de Paulo, que Paulo está sentindo com eles acerca do assunto. Paulo nos admoesta que uma igreja que testemunha Deus na sociedade, primeiro, é uma igreja que vive sob o discernimento da sabedoria do Espírito de Deus nas questões entre irmãos. Em segundo lugar, é testemunha de Deus na sociedade quando tem o seu foco no vindouro reino de Deus. Os membros da igreja, vivem na dimensão do Espírito, de forma que as coisas terrenas se tornam pífias em relação ao que possuem como herança de Deus aqui e na eternidade. E, em terceiro lugar, uma igreja que testemunha Deus na sociedade vive a santidade de Cristo no comportamento em relação ao seu próximo, em relação a Deus e a si mesmo, como santuário do Espírito Santo, fazendo a diferença no mundo. Dirigindo-se aos irmãos que estão em litígio, Paulo os desafia à ética de Cristo. A artilharia é pesada, como sempre, dirigida à igreja como um todo, por permitir que algo assim chegasse a acontecer. O problema é que o que está acontecendo na comunidade em Corinto deixa de ser algo somente interno e passa a ser algo externo e fere os olhos da sociedade. Não era somente a autoridade de Paulo diante de líderes da igreja, mas a autoridade da igreja diante da sociedade e do poder de Deus na igreja para a sua missão no mundo. A igreja em Corinto está sendo mal vista pela sociedade e aguarda um modo de vida diferente. Mas o Evangelho de Cristo sempre apresenta a solução da fraqueza humana através de um convite. Como era de costume de Paulo, a exortação é acompanhada da graça de Deus através do arrependimento e fé na obra de santificação em Cristo Jesus. A igreja precisava mudar sua caminhada de forma a ser o testemunho de Deus para a sociedade onde vive. Paulo começa o assunto em um tom de frustração com a seguinte pergunta: aventura-se algum de vós, tendo questão contra o outro, a submetê-lo a juízo perante os injustos e não perante os santos? Aventura-se, ousa, é um descaramento isso, ir algum de vós, a tribunais perante injustos e não perante santos, por demandas um contra o outro. Ao chamar os juízes de ímpios, Paulo não está colocando em dúvida a idoneidade dos tribunais seculares, nem o caráter dos juízes, pois ele mesmo já havia sido beneficiado em uma acusação dos seus próprios irmãos judeus, ali em Corinto, perante Galho, procônsul da Acália, em Atos capítulo 18. Paulo não quer dizer que os cristãos desprezam os juízes pagãos, mas que eles são aquelas pessoas cujos valores e julgamentos a igreja superou por uma ética superior como a de Cristo. Paulo usa o termo técnico para a ação legal de um irmão contra o outro e declara que essa ação é uma vergonha. Primeiro, porque eles se dizem sábios e agora não encontram alguém que possa julgar entre líderes na igreja. Em segundo lugar, é vergonha para a igreja em relação aos de fora. Ao verem eles indo aos tribunais, um contra o outro, Paulo não quer envergonhá-los, mas o próprio assunto em si os envergonha perante a sociedade. Em uma igreja cheia de orgulho e arrogância, na qual a sabedoria era uma espécie de lema, Paulo lança um sarcasmo corrosivo.
Não há, porventura, nem ao menos um sábio entre vós que possa julgar no meio da irmandade? Ser sábio na sociedade grega era um status social, pois a cultura grega buscava sabedoria, e aqueles que a alcançam eram considerados superiores. Haja visto o ambiente da filosofia, que em grego significa amigo da sabedoria. Se os de Corinto acham que são sábios, deveriam ter condições de julgar as questões entre si. Por que têm de ir aos tribunais para resolver problemas de justiça? Que sabedoria é essa que eles têm? Se fosse de Deus, teriam condições de julgar os homens nas coisas deste mundo. O cristão deve estar numa posição de conselheiro para as demandas da vida, e não de réu ou autor de demandas. Lembremos da história de Abraão, a história da questão entre os pastores de Ló e os pastores de Abraão, e como o amigo de Deus resolveu a questão. Para quem conhece a história, vai lembrar que o pai da fé deu a Ló a prioridade em escolher o lado da terra que quisesse. Naquela época, Abraão viu o invisível pela fé em Deus e na esperança da herança futura. Se, com a atitude de irem aos tribunais seculares, a sabedoria do mundo está sendo considerada superior à da igreja, isso é uma vergonha, um mau testemunho para eles mesmos e para a sociedade em que viviam. A igreja está lavando roupa suja em praça pública. E o que é trágico é que os membros da comunidade cristã, a única alternativa de Deus para Corinto pagã, está fazendo isso no tribunal à vista de todos, como se não houvesse nenhuma diferença real entre o povo de Deus e os descrentes. A cena das idas e vindas aos tribunais de um irmão contra o outro desmentia o conceito que tinham de si mesmos, de que possuíam a verdadeira sabedoria vinda das esferas espirituais, e arranhava a evidência de Deus na vida da igreja e de seus membros perante a sociedade. Aqui, irmãos, os irmãos podem ver que ainda estão as ruínas de um muro do prédio onde funcionava o tribunal da época de Paulo. A palavra bema, no grego, é o prédio do tribunal. Estas são algumas fotos que podemos tirar ali das ruínas da cidade de Corinto, na Grécia Antiga. Os tribunais ficavam no meio das transações comerciais. Quando alguém constituía demanda num tribunal, isso era visto diante de todos os cidadãos em torno do prédio. Ironicamente, foi nesse prédio do tribunal onde Paulo foi levado pelos irmãos judeus, justamente onde Paulo foi beneficiado por Galho, procônsul da Acaia, em Atos 18. Que vergonha para aquela sinagoga. Aqui temos a vista do piso superior, uma foto tirada do piso superior das ruínas de uma sinagoga mais recente, em cima daquelas ruínas daquele tribunal da época de Paulo. Os irmãos podem ver lá ao fundo, vemos as ruínas de um templo pagão. Temos aqui, ao fundo, as ruínas do paganismo, o templo aos deuses da época, que presenciava a atitude daquela igreja. E isso era mau testemunho para a sociedade que presenciava, que precisava da luz do Evangelho. Os habitantes da cidade de Corinto podiam constatar que os que se diziam sábios e são irmãos em Cristo Jesus estão em conflito de interesses com demandas e litígios nos tribunais seculares. Paulo quer mostrar que a desunião e a falta de sabedoria entre irmãos em Cristo estava sendo vergonha para si mesmos e derrota na missão da igreja. Porque ser cristão é ter a sabedoria do Espírito Santo e as sagradas escrituras vivas na mente e no coração. Paulo conhecia nas sagradas escrituras que a sabedoria de Deus é dada àqueles que eram possuídos pelo Espírito de Deus, como, por exemplo, nas histórias de José e de Daniel. A Escritura quer ensinar
isso na história de José, por exemplo, quando discerniu o sonho de Faraó no Egito. Em Gênesis 41, 37, diz: o conselho de José foi agradável a Faraó e a todos os seus oficiais. Disse Faraó aos seus oficiais: acharíamos, porventura, homem como este, em que há o Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José: visto que Deus te fez saber tudo isto, ninguém há tão ajuizado e sábio como tu. No livro de Daniel, capítulo 1, 17 e 20, ali na segunda linha, depois do cabeçalho, diz que Deus deu sabedoria a Daniel e aos seus 3 companheiros, Ananias, Misael e Azarias. O rei da Babilônia os achou 10 vezes mais inteligentes que todos os sábios que havia no seu reino. Depois, Daniel foi chamado para discernir e aconselhar a respeito do sonho de Nabucodonosor. Após orar e pedir misericórdia a Deus, juntamente com os seus companheiros, Deus lhe concedeu discernimento para aconselhá-lo acerca do que estava para fazer no seu reino e no mundo. No capítulo 5, na última linha ali do quadro, a sabedoria de Deus em Daniel é atestada pela sociedade babilônica e testemunhada pelo rei Belsazar, filho de Nabucodonosor. Estes testemunhos nos exemplos de José e Daniel também precisavam ser atestados pela sociedade da igreja em Corinto, onde estava inserida. Na nova aliança em Cristo Jesus, o Espírito Santo é dado à igreja para que cada um de seus membros tenha a sabedoria de Deus e seja luz para a sociedade. Com o cumprimento das profecias da dádiva do Espírito Santo a toda a carne, através de Cristo, a sabedoria de Deus deveria ser uma realidade na vida da igreja e de seus membros. Paulo interpreta a experiência com Cristo como o cumprimento das profecias do Antigo Testamento. Ou não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? Não sabeis que havemos de julgar os próprios anjos? A competência do crente para julgar e agir com sabedoria não é uma capacidade puramente humana, mas vem do Espírito de Deus. Os de Corinto precisavam mudar de comportamento, de mentalidade e de perspectiva, de forma a terem condições de representarem o Evangelho de Jesus no meio social em que viviam. Para isto, teriam que viver com o foco na eternidade. A igreja que testemunha de Deus na sociedade tem o seu foco nos valores eternos. Paulo expressa de 3 maneiras o contraste entre o reino deste mundo com o reino de Deus nas seguintes expressões: coisas mínimas, no versículo 2, coisas desta vida, no versículo 3, e no versículo 4, negócios ou coisas terrenas. São 3 expressões que põem em contraste com as coisas maiores, as coisas da outra vida e os negócios celestiais. Se no final dos tempos a igreja vai participar de julgamentos supremos, até mesmo de anjos, é claro que não precisa mencionar que também devemos ser capazes de tratar de simples questões dos negócios terrenos. Na vida daqueles que pertencem a uma esfera diferente, tais questões não devem ter importância tão grande a ponto de levar ações judiciais entre crentes. Vocês não são competentes para julgar as coisas deste mundo trivial? O problema é que, na maioria das vezes, não temos uma compreensão bíblica de nós mesmos, especialmente no que diz respeito à estrutura da nossa posição essencial de existência como povo do futuro, que deve estar condicionado pela eternidade, enquanto vivemos neste tempo presente. Nossas prioridades tendem a ser deformadas. As nossas prioridades tendem a ser deformadas, adotando valores desta era em vez de valores da era vindoura. As realidades futuras, que para Paulo são tão certas quanto o próprio presente, condicionam tudo aquilo que o crente é e faz.
A nossa posição como povo do futuro deve condicionar nossa vida presente. Precisamos de uma reforma profunda na nossa maneira de viver e pensar. Esse ensino de Paulo parece ser difícil, pode parecer difícil de entender ou aceitar, e pode parecer impossível de se fazer. Mas fica fácil se levarmos em conta o patamar em que Paulo está falando. Do ponto de vista de Paulo, com o nascimento, a morte e a ressurreição de Jesus, o reino de Deus já irrompeu, faltando apenas Jesus retornar a qualquer momento. Paulo é um homem escatológico, e todos os seus ensinos estão sob o arcabouço do fim do mundo já em andamento. Assim, todas as coisas que damos valor para esta vida tornam-se pífias. O litígio entre dois irmãos em Corinto está pondo em risco o testemunho do Evangelho, independentemente se o réu tenha agido com injustiça, má-fé ou opróbrio contra o autor da contestação ou não. De forma indireta, Paulo usa a segunda pessoa do plural, dirigindo-se à igreja toda, mas fala diretamente ao demandante da ação penal, dizendo que se ganhar ou perder, a ação em si já é uma perda. Pois mesmo que ganhe, perde por ser incapaz de suportar o prejuízo e com a ação que move, a igreja perde perante o tribunal público. Para Paulo, o homem que foi ao tribunal deveria ter a paciência, perdoar a dívida e sofrer o dano, na esperança e fé na superioridade da herança do Espírito Santo e do reino de Cristo. E ao homem que cometeu a injustiça, Paulo alerta que, agindo assim, não está levando em conta o perigo de estar enganado e de que pertence ao corpo de Cristo e de que herdará o reino de Deus. Essa forma de ver a vida e modo de decidir nos negócios terrenos são vistos como fator decisivo para o testemunho do evangelho que pregamos. Não está assim nas bem-aventuranças de Jesus? Lembram-se do Sermão do Monte? Ouviram que foi dito aos antigos? Eu, porém, vos digo, eu além vos digo, quem te ferir na face, oferece também a outra. Se te fizerem andar 1 quilômetro, vai com ele 2 quilômetros. Orem para os que perseguem e fazem mal para vocês. Esse modo de ver e viver a ética de Cristo demonstra o menor valor às coisas deste mundo e de que a ação de Deus na consciência do injusto poderá se desdobrar em arrependimento ou juízo no tribunal de Deus. Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem os impuros, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Nos versículos 9 e 10, o apóstolo dá uma lista de vícios que existem na sociedade grega e que alguns congregados à igreja praticavam. Podemos organizar a lista em 3 grupos. No grupo 1, dos pecadores em relação ao nosso próprio corpo. O segundo grupo é o dos pecados em relação a Deus, a idolatria e a avareza, que é a idolatria também. E na terceira linha do quadro, temos a lista dos pecados ligados ao relacionamento interpessoal. O homem que estava sendo levado ao tribunal como réu pode estar incluído no terceiro grupo, o furto, a desonestidade e a injustiça. E, conforme for o caso, o autor da demanda pode estar incluído no segundo grupo de pecadores, como o caso da avareza e também pode ser o caso de estar sendo injusto. Para todos os efeitos, Paulo coloca os 3 grupos de vícios no mesmo pé de igualdade. Todas essas coisas danificam a Igreja de Cristo no seu testemunho, poder e graça. No lugar de ser luz do mundo, a Igreja de Corinto tinha manchas de trevas, diante da sociedade sedenta do Evangelho libertador de Jesus. Paulo diz para que se examinem e não fiquem enganados.
não é que poderá perder a salvação, mas que alguém pode estar entre os congregados sem, contudo, estar convertido. Vou repetir, não é que poderá perder a salvação, mas que alguém pode estar entre os congregados sem, contudo, estar convertido. Pois o interessante é que o que Paulo está colocando em termos de comportamento ético era também encontrado na sociedade grega, mas Paulo revela a sublimidade do evangelho de Cristo. Para que ele, Paulo, não fosse mal interpretado, o comportamento ético logo é associado à graça e à obra de Cristo na cruz. A sabedoria humana pode chegar ao comportamento ético da lista, mas a diferença do evangelho está na motivação e no poder de Cristo na vida do crente. A diferença é que somos perdoados, lavados e santificados no sangue de Cristo, que nos coloca na dimensão do Espírito de Deus. No versículo 11, Paulo entra na base do Evangelho de Jesus Cristo. Mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em o nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. A diferença do crente no mundo não está somente no comportamento ético em si, porque algumas escolas de filosofia também tinham normas de comportamento ético. Não está na abnegação das coisas materiais em si, pois alguns filósofos também ensinavam que as posses materiais não têm valor. Platão já dizia que o homem reto sempre prefere sofrer injustamente antes de fazer punir alguém por justiça própria. Entre alguns filósofos, havia o desprezo de se submeter a tribunais por considerar os juízes e as leis do Estado menos sábios do que eles. O testemunho da Igreja de Cristo, em termos de comportamento ético, transcende a dos filósofos e da religião judaica. Se a justiça dos crentes não exceder em muito a dos fariseus, e se a sabedoria dos crentes não estiver numa dimensão superior à dos filósofos, a pregação do evangelho torna-se insípida, tosca e sem vida. Segundo Paulo, o evangelho de Cristo não é um novo partido judaico, não é uma nova filosofia, não é uma nova religião, é uma nova vida em Cristo. Como Igreja de Cristo, precisamos nos apropriar da posição que recebemos em Cristo, para vivermos em novidade de vida. O testemunho da Igreja de Deus se manifesta no seu comportamento ético por amor a Cristo, pela graça e misericórdia na obra de Cristo na cruz, no sangue de Cristo. O sangue da cruz de Cristo é o passaporte da nossa entrada na dimensão do Espírito, dimensão que nos dá o poder para testemunhar o verdadeiro Evangelho de Cristo. Evangelismo e missões estão ligados à santidade de vida, à sabedoria de Deus nas coisas desta vida e o foco nos valores do reino de Deus. Numa sociedade orgulhosa, impura e corrupta, gananciosa, mas sedenta por uma igreja que faz a diferença. O convite de Paulo é que nos arrependamos, paremos de viver como injustos e como nécios, apegados a esse mundo, para vivermos o que já somos pela graça de Cristo. Que Deus abençoe a você e a mim nessa missão. Amém. Um forte abraço a todos. Então, amados, nós vamos agora, depois dessa exposição da palavra de Deus, nós vamos para os nosso momento de oração, nossos pedidos, tá? Como hábito que temos tido, estamos lembrando das pessoas que são as mais experientes, as mais idosas. Então, vamos aqui lembrar dos seguintes para essa hora: Irmã Honorina Soares de Menezes, Irmã Ivonete da Silva Marques, Irmã Josélia Souza de Azevedo,
pastor Leodir Barreto de Aguiar, irmã Luciana Neto. Quero fazer duas observações. Ao orarmos por Honorina, vamos lembrar do irmão Luiz Carlos Soares de Menezes, que nessa noite de ontem para hoje teve um infarto. Graças a Deus não foi coisa muito extensa, mas ele precisou de atendimento médico e está hoje no hospital na Ilha do Governador para os procedimentos, mas está bem. Seu filho, pastor Carlos Eduardo, nos informou de que ele está bem, mas esse momento lá deve ser cumprido para avaliar exatamente a extensão. E irmã Ivonete, que sexta-feira precisou de atendimento médico, ficou no hospital, mas graças a Deus, no começo da manhã, na madrugada, veio para casa e está bem. Então, os idosos de hoje, Luciana, Leodir, Josélia, Ivonete, Honorina e Luiz Carlos Menezes. Vamos orar? Pai amado, nosso bendito Deus, esse primeiro momento do nosso período de intercessão, nós, como o Senhor sabe, temos dedicado a agradecer a vida desses irmãos mais idosos da igreja. E fazemos isso, ó Deus, entre homenagear e interceder, porque eles estão conosco, caminhando dentro das suas possibilidades, inspirando nossas vidas. Então é justo que a gente esteja lembrando deles em oração. Mas queremos suplicar ainda pelo irmão Luiz Carlos, agradecer porque o Senhor tem poupado nesse momento que ele enfrentou essa enfermidade e esperamos breve ele esteja de volta e faremos a notícia disso com prazer. Bem como agradecemos a recuperação da irmã Ivonete. Pai amado, toma essas vidas e sempre te pedimos, abençoe as vidas familiares ao redor para que possam dispensar o devido cuidado. Oramos assim em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos seguir, amados, temos aqui vários casos. Vamos aos seguintes. Irmão Cliveraldo pede pela família de Juan, que faleceu vítima de um atropelamento. A família está muito dolorida com essa situação, assim, não esperada, claro, né? Ele continua pedindo por Rosane Teixeira Paulo e Sebastião Teixeira, 2 casos de enfermidade. Também tenho aqui pedido da irmã Josefa Nunes, que pede por Felipe Gomes de Oliveira, estado de saúde muito delicado, informa-se que não é Covid. A educadora irmã Márcia pede por uma criança de 6 anos chamada Ana Beatriz Brione Mantovani. Essa criança tem uma enfermidade muito grave, está precisando de um tratamento cuja medicação não está disponível no Brasil, mas informa-se que já tomou a primeira aplicação. Pastor Marcos André Bonella pede por 2 pessoas, ambas lutando com enfermidade muito grave. Fábio e Iris, prima do Fábio, ambos estão vivendo momentos muito difíceis. Seguimos com os demais que a gente tem lembrado. Glaucineide Gomes de Moraes, João Gabriel, irmã Josélia, senhora Marília Melo, irmã Laudiceia, irmão Fernando Nogueira, dona Arlete Berlanda, casal Birajara e Catarina, Elias Alves e Eliane Medrado. Vamos parar aqui, depois eu faço o grupo restante. Vamos orar por eles, né? Esteja lembrando comigo nessa hora. Deus e Pai, aqui não temos apenas uma sucessão de nomes, temos uma sucessão de vidas. Vidas que precisam da dispensação da Tua graça e do Teu favor. Nessa hora, Senhor, nós nada somos além de intercessores, amorosos, por essas situações que essas pessoas estão vivendo. E nós clamamos que o derramar da Tua graça, da Tua misericórdia, que o derramar da cura, segundo a Tua vontade, alcance essas pessoas estimadas do nosso coração. Abençoa, Pai querido, essas vidas e as suas famílias, pedimos-te em nome do Senhor Jesus. Amém.
Vamos seguir então com outros nomes. Eliane Medrado, Dorcas Correia Silva Lima, Oscar e Lindalva, Antoeme Pacheco, Valdete Nascimento, Marion Cristalino, Eliane Cardoso, Robson, esposa da irmã Michele, Marli Frota Baraúna, Luciana Neto, Alda Moraes Dutra, ministro de música pastor Paulo Davi, Clarice Franco, Marli, mãe da irmã Vivian, Animésio, Josias Menezes e os nomes que a irmã Márcia Custódio nos mandou: Creuzenir, Sebastião e Manuela. Manuela, uma criança de 10 anos. Vamos orar então? Nosso Deus, essa lista se completa agora com esses nomes mencionados. Pessoas, vidas, famílias, lutando com os seus queridos em face das suas enfermidades. Observamos, Senhor, que algumas dessas temos visto alguma melhora, alguma recuperação, outras estão ainda lutando um pouco mais. Mas o que temos convicção é que todos esses nomes, lidos agora numa sequência, estão diante de Ti. São pessoas que o Senhor conhece, que o Senhor sabe quais são as necessidades, qual é a necessidade de cada um e quais são as necessidades de todo o grupo. Deus amado, nós nos entendemos pela Tua palavra, filhos do Senhor. Foi uma graça que o Senhor nos concedeu e concede a quantos recebam o Senhor Jesus. E agora, Pai querido, nessa condição de filhos adotados pelo Senhor em Cristo Jesus, suplicamos-te abençoar essas vidas. Nós te rogamos, no nome do Senhor Jesus. Amém. Bem, eu quero chegar aos nomes do site. Já temos um tempinho que não falamos neles, né? Às vezes chega um, às vezes chega outro. Então, os nomes que eu tenho para hoje são os seguintes: Lucimere, Milena, vida pessoal, Reinaldo, restauração do casamento, Nicole, vida familiar, Elisângela, pelo esposo e vitórias familiares, Ana Paula, problemas pessoais, Davi, dificuldades pessoais e família, Adriano, restauração do casamento, Delane, conversão de familiares, Flávia, pessoa da sua família com problema de jogo, Rosana, dificuldades conjugais, Márcio, sua filha, Robson, outro Robson, esposo de Daniele, Viviane, restauração da vida conjugal e Leandro, pelo seu casamento. Nosso Deus, esses nomes que estou lendo, aqui na minha lista tem nome e sobrenome. E nós entregamos essas vidas em Tuas mãos, porque, Pai amado, eles vislumbram que podemos interceder por eles. Nós estamos intercedendo. Algumas não nos retornam, outras retornam, mas a grande maioria não nos dá novas notícias. Mas nós estamos aqui colocando diante do Senhor, agradecendo que as Tuas providências são contínuas e sejam elas que pessoas forem, estejam elas onde estiverem, a Tua graça pode alcançá-las e conceder-lhes que obtenha aquilo que cada um precisa de acordo com o Teu querer. Disso não abrimos mão. O que pedimos e o que queremos, pedimos no Teu nome e segundo a Tua vontade. Dispensa-lhes esses favores, rogamos-te em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus amados, no finalzinho do nosso período sempre lembramos das coisas gerais, das coisas da igreja, né? Vamos agradecer a Deus o bom momento que a gente viveu com a Assembleia da Convenção, as equipes que trabalharam de maneira muito harmônica, de maneira muito vitoriosa, eu muito agradecido por isso.
Lembremos de orar pelas crianças, pelos adolescentes, pelos jovens. A gente ouve falar tanto nessa crise, desse afastamento de crianças, juniores, adolescentes, jovens das igrejas. Nós queremos que os irmãos estejam orando para que Deus nos mostre caminhos para reverter isso, porque nós queremos muito essa vitória. Sempre peço pelos que me ajudam na administração da igreja. A igreja é um grupo com muitos afazeres e distintos afazeres. Então, pessoas dedicadas estão trabalhando nisso. Pela liderança, então, de um modo geral, bem como sempre devemos orar agradecidos por aqueles irmãos que ajudam na sustentação financeira. Mas os irmãos sabem, há um grupo que ainda não está participando e deve ser objeto da nossa oração para que Deus as desperte para essa atividade, né? Agora, sempre, amados, lembrando do nosso país, lembrando das atividades, essa abertura, né, que está acontecendo dentro das cautelas que imaginamos sejam necessárias, mas ainda alguns cuidados precisam ser mantidos. Então, oremos finalmente pela igreja e por esses pedidos gerais. Oremos? Pai, estamos fechando esse momento específico de intercessão. E nós queremos, nesse final, como acabei de enunciar, colocar diante de Ti esses pedidos gerais que acabamos de fazer. Mas quero, ó Deus, pontuar dois. O primeiro deles é a gratidão pelos irmãos que se apresentaram para nos ajudar nesta semana que passou. Eu não posso esquecer e não vou esquecer de agradecer ao Senhor, porque pessoas se disponibilizaram, mudaram seus horários de trabalho, aqui estiveram para nos ajudar, causando tão boa impressão àqueles que nos visitaram. Obrigado por eles. E Pai amado, também não desejo esquecer mesmo que precisamos orar pelo nosso país, pelas nossas autoridades, pelas medidas necessárias de preservação da vida em nossa pátria. Abençoa, Pai amado, nossa liderança política, nossa liderança econômica, legislativa, judiciária, em todos os níveis. Derrama, Pai, discernimento sobre essas vidas, esses corações, para que nos conduzam bem enquanto povo brasileiro. Isso, Pai amado, te rogamos, com perdão dos nossos pecados, no santo nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos, vamos então agora, depois desse tempo, cantar o hino que tem por título Contar a Jesus. A Jesus Cristo contarei tudo que haja em meu peito a me incomodar, a me perturbar. Vamos cantar duas estrofes nessa hora. Cantemos então Contar a Jesus. Aos meus cuidados, aos meus tormentos,
desejam os desviar e me demover. Mas Jesus Cristo, forte e zeloso, sempre me ajuda a permanecer. A Jesus Cristo, meu bem amado, narrarei sempre minha aflição. Aos meus cuidados, aos meus tormentos, só Ele pode dar solução. Chegando ao fim, nós vamos agradecer os irmãos que nos cultuaram conosco, os amigos, alguém que posteriormente venha acessar o nosso culto também, a essas pessoas que chegarem depois, a nossa gratidão. Muitos irmãos ouvem mais de uma vez o culto, é bênção, muita bênção isso. Um grande abraço, uma boa noite a todos, estejamos prontos no domingo, estamos acolhendo um grupo maior, mas indispensável o controle de temperatura, a máscara, indispensável também a higienização ao chegar aqui e algum distanciamento, evitando qualquer aglomeração. Deus a todos abençoe, uma boa noite. Estejamos então findando o culto com oração pelo irmão Daniel nessa hora. Oremos então com o Daniel Rodrigo. Oremos. Senhor, muito obrigado por esse culto que aconteceu. Que o Senhor possa estar abençoando nossas vidas, continue abençoando, Senhor, a Tua igreja. Muito obrigado porque Tu falaste aos nossos corações através das palavras, dos louvores, e continue nos abençoando e nos dê uma semana abençoada, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado por acompanhar a nossa transmissão. Nossos cultos são transmitidos pelo YouTube aos domingos, às 10h15 e às 19 horas. E às quartas-feiras, às 20 horas, horário de Brasília. Para saber mais sobre o nosso trabalho e entrar em contato conosco, acesse o site www.pibjpa.org. Confira também as nossas redes sociais no Facebook e Instagram.